Capítulo A Cruz e o Punhal, Davi Wilkerson. Capítulo 11 de 23. Meu pobre carro deu tudo o que tinha na viagem de volta às montanhas amenas da Pensilvânia, deixando para trás as ruas abafadas de Nova York. Eu deveria ter apreciado o contraste, mas a cada quilômetro, meus pensamentos se detinham em Dito e Simão, Nick e Israel, Maria, Juju e Angelo, rapazes e moças cujas vidas se haviam entrelaçado na minha de modo tão estranho. Em Phillipsburg aconteceu a mesma coisa. Sentado à sombra das árvores do nosso quintal, bebendo um copo de laranjada que Gwen fizera, olhava meu filhinho que dormia no seu cesto. De repente, surpreendia meus pensamentos voltando aos jovens de Nova York, que lutavam pelo direito de se sentarem num canto úmido de um parque público. Certa noite, depois de falar por cerca de meia hora sobre Angelo Morales, que queria ser pregador, mas não tinha dinheiro para ir à escola, Gwen me disse carinhosamente: a sua paróquia é Phillipsburg. Você não pode negligenciar a sua própria igreja. É claro que Gwen tinha razão, e durante os 6 meses seguintes, dei tudo o que tinha minha paróquia nas montanhas. Era um trabalho muito agradável que me dava prazer, mas o outro lugar nunca se afastava dos meus pensamentos. Certo dia, um dos membros da igreja disse-me: já percebi que você não se anima com as coisas daqui, tanto quanto com aquelas crianças da cidade. Engoli em seco. Pensei que havia conseguido esconder meus sentimentos a esse respeito. De qualquer maneira, começava a despontar uma ideia que me preocupava bastante: levar a minha família de mudança para Nova York, e dedicar-me a esses rapazes como obreiro de tempo integral. Talvez não conseguisse uma casa, mas pelo menos poderia trabalhar com eles nas ruas. A ideia persistia. Meditei nela durante o outono e no inverno também, enquanto atravessava os campos nas minhas visitas pastorais. Preguei vários sermões, tendo como tema conhecer a vontade de Deus, esperando aprender algo sobre orientação divina. Mais do que tudo isso, pensei no caso, sentado no alto de certa montanha. Desde menino, sempre levei minhas maiores preocupações aos montes. O Careca foi o monte que ouviu minhas lamentações de menino. Era uma pequena montanha irregular, localizada perto de nossa casa em Barnesboro, Pensilvânia. Lá de cima do Careca eu via a minha casa, e observava papai, mamãe e meus irmãos, correndo de um lado para outro à minha procura. Algumas vezes ficava lá em cima quase o dia todo, pensando nos problemas que o menino tem de resolver. Quando voltava, sempre apanhava, mas o castigo nunca me impedia de fazer o trajeto novamente, porque lá em cima eu gozava da solidão e do isolamento de que precisava. Sentia a grande necessidade disso. Agora, não longe da igreja havia uma velha mina abandonada. Escolhi esse local como versão adulta do Careca. De lá eu podia ver a igreja, e se colocasse o carro num determinado lugar, Gwen podia vê-lo, e assim não se preocuparia quando eu me ausentasse por muito tempo. Lá no meu monte, considerei o assunto. Seria de Deus, essa vontade de ir para Nova York? Seria mesmo de sua vontade que eu abandonasse essa paróquia e mudasse, com Gwen e nossos 3 filhinhos, para aquela cidade suja com todos os seus problemas cotidianos? A resposta clara e definitiva não veio de imediato. Como quase toda orientação divina, veio passo a passo. O primeiro passo foi outra visita a Nova York. Você já parou para pensar que já faz um ano desde que fui expulso do julgamento do caso Farmer? Perguntei a Gwen certa manhã de fevereiro. É? Oh, e o que você quer dizer com isso? Você está se preparando para voltar a Nova York, não é? Tive de rir. Bem, de fato estava pensando numa viagem bem rápida, de uma noite apenas. Foi bom atravessar a ponte George Washington novamente, e logo depois a ponte do Brooklyn. Foi bom andar pelas ruas novamente, pulando por cima dos montes de neve, como eu fizera naquela minha primeira visita à cidade. Fiquei surpreso por me sentir tão à vontade, como se estivesse mesmo em casa. Queria procurar velhos amigos e visitar lugares onde grandes milagres se deram no coração dos rapazes. Um dos lugares que eu queria rever era Fort Greene, e ao passar por aquelas ruas cheguei ao local onde Jim Staley e eu havíamos feito aquela primeira reunião ao ar livre. Estava revivendo aquela cena, quando ouvi alguém me chamando: Davi. Pregador. Voltei-me e vi 2 garbosos soldados de cor que se aproximavam de mim, correndo. Usavam uniformes limpos e bem passados, e os sapatos brilhavam de modo a chamar a atenção. Olhei bem para eles. Dito Simão, estavam irreconhecíveis, deviam ter engordado uns 10 quilos cada um. Sim, senhor. Disseram juntos, fazendo continência. Que tal, hein, Davi? Estavam obviamente orgulhosos. Entrar para o exército era uma espécie de apogeu para muitos rapazes dos conjuntos habitacionais. De fato, o uniforme que usavam era como um certificado de mérito, porque as exigências do exército, quanto à alfabetização e saúde, eram bastante rigorosas. Dito, Simão e eu tivemos uma conversa agradabilíssima. Eles me contaram que iam bem, que haviam deixado a quadrilha depois daquele primeiro encontro na rua, e nunca mais voltaram. Aliás, disse o Simão, a quadrilha dos capelães se dissolveu para o resto do verão. Ninguém queria brigar. Deixei Simão e Dito com verdadeiro pesar. Fiquei surpreso com a intensidade de minhas próprias reações, quanto a esse encontro inesperado. Gostava realmente desses rapazes e sentir a sua falta mais do que eu mesmo reconhecera. Mas surpresa maior me esperava. Desci a rua Ward, passei pelo posto onde Jimmy e eu pregamos, à procura de Israel e Nick.
Encontrei-me com um rapaz espanhol que eu pensei reconhecer e perguntei se sabia do paradeiro de Nick e Israel, dos Mau-Maus. O rapaz me olhou estranhamente. Você se refere àqueles arruaceiros que viraram santos? Ele dizia isso ridicularizando, mas como me alegraram as suas palavras. Glória a Deus. Pensei. Estão firmes. Mas o que ele disse em seguida me deixou tonto. Não estavam apenas firmes, mas Nick pelo menos estava caminhando a passos largos. Aquele Nick, dizia o rapaz com desdém. Ficou biruta. Vai ser um desses pregadores malucos. Fiquei atônito, boca escancarada. Será que eu ouvi bem? Nick vai ser pregador? É isso que ele diz. Queria saber onde encontrá-lo. Quando ele havia falado sobre isso? A quem falara? Já havia tomado alguma providência? O rapaz não podia responder às minhas perguntas, portanto saí à procura do próprio Nick. Encontrei-o um pouco mais tarde, sentado nos degraus de um prédio de apartamentos, conversando com outro rapaz. Nick. Ele se virou, e eu olhei para um rosto completamente desconhecido. Onde eu vira antes uma fisionomia dura e rebelde, agora via-se franqueza e animação, um olhar simpático e vivo. Quando me viu, seus olhos mostraram grande prazer. Pregador. Ele levantou-se depressivo e veio ao meu encontro. Davi. Depois, voltando-se para o rapaz que estava com ele, disse: Ei, rapaz, este é o pregador de quem lhe falei. Foi ele que me conquistou. Foi maravilhoso revê-lo. Depois das apresentações e cumprimentos, perguntei a Nick se era verdade que ele queria entrar para o ministério. Nick olhou para o chão e disse: Nunca desejei tanto uma coisa, como desejo isso. Davi, que ótima notícia. Disse eu. Você já tomou alguma providência? Nem sei por onde começar. Eu estava com a cabeça cheia de ideias. Ofereci-me para escrever algumas escolas de teologia. Queria eu mesmo financiar o seu curso? Queria mandá-lo a uma clínica que corrigisse o seu impedimento de linguagem. Tive até algumas ideias quanto à arrecadação de dinheiro para tudo isso. Fora convidado a falar a um grupo em Elmira, Nova York, sobre os problemas de jovens nas cidades, e a reunião estava marcada para daí a algumas semanas. Pareceu-me ironia, que naquela mesma cidade Luiz Alvarez havia estado preso. Os rapazes não ficam muito tempo em Elmira. Luiz já deveria ter sido transferido, e eu não tinha a mínima ideia de onde poderia estar. Nick, perguntei, você quer ir comigo a Elmira, contar a sua história àquelas pessoas? Quem sabe poderão ajudá-lo. Nem bem acabara de fazer a sugestão e comecei a ter dúvidas quanto à sua realização. A história de Nick, que eu ouvira aos pedaços aqui e ali, era verdadeiramente horrível, cheia de brutalidade e de certa irracionalidade que talvez fosse até incompreensível em Elmira. Eu já estava acostumado a ver e ouvir coisas arrepiantes nas ruas de Nova York, mas mesmo assim achava a história de Nick chocante. Por outro lado, argumentava comigo mesmo, a igreja de Elmira mostra desejo de saber alguma coisa sobre as quadrilhas. Essa seria a forma de aprenderem mais rapidamente. Para mim seria uma boa oportunidade de ouvir a história de Nick, do começo ao fim, principalmente sobre a sua experiência na Arena São Nicolau, do seu próprio ponto de vista. Foi assim que Nick se achou num púlpito em Elmira, algumas semanas mais tarde, para contar a história de sua vida. Durante a apresentação, fiz questão de frisar a pobreza e a solidão em que viviam rapazes como ele, para que não o julgassem muito severamente, até ouvirem toda a sua história. Nem seriam necessárias essas precauções. Desde o momento em que ele abriu a boca para falar, todos estavam com ele. Suas próprias palavras, sua comovente falta de experiência, por mais que se considerasse vivido, a apresentação nua e crua dos fatos, por um rapaz que não aprendera ainda a exagerar ou embelezar, falaram mais do que volumes de sociologia, sobre o mundo de onde ele viera. Começou dizendo: eu vivia principalmente nas ruas, porque meus pais tinham clientes que vinham onde morávamos. Chegavam às vezes de dia, outras vezes de noite, e todos nós tínhamos de sair. Meus pais eram espíritas. Faziam anúncio nos jornais em espanhol dizendo que falavam com os mortos e curavam doentes. Davam também conselhos sobre dinheiro e problemas familiares. Tínhamos um cômodo só, por isso, nós crianças ficávamos na rua. A princípio eu apanhava muito, depois aprendi a brigar, e os outros começaram a ficar com medo de mim e me deixavam em paz. Em casa eu era o mais novo, não era ninguém, mas na rua todos sabiam quem eu era. Minha família se mudava muito, principalmente por minha causa. Se havia qualquer confusão e a polícia aparecia por lá fazendo indagações, o responsável pelo prédio onde morávamos imediatamente dizia que teríamos de mudar. Não queriam complicações com a polícia. É assim com todos os porto-riquenhos, não importa se a gente fez alguma coisa errada ou não. Se a polícia aparece fazendo perguntas, a família tem de mudar. Não sei por que eu agia daquela maneira. Havia dentro de mim alguma coisa que me amedrontava e me preocupava o tempo todo, mas que eu não podia controlar. Acontecia isso quando eu via um aleijado. Queria matá-lo. Sentia a mesma coisa com cegos, ou criancinhas, qualquer pessoa fraca ou ferida, eu os odiava. Um dia contei isso a meu pai. Nós nunca conversávamos, mas aquilo me amedrontava. Quando contei, ele disse que eu tinha um demônio, e tentou expulsar o demônio, mas não conseguiu. Essa coisa louca ficava cada vez pior. Se encontrava alguém de muletas, chutava-as. Se deparava com um velho barbudo, puxava-lhe a barba, e maltratava as criancinhas.
Enquanto isso, eu estava sempre com medo e querendo chorar, mas a coisa dentro de mim dava risadas. Outra coisa era sangue. Quando via sangue começava a rir sem parar. Quando mudamos para Fort Greene, entrei para a quadrilha dos Mau-Maus. Eles queriam que eu fosse presidente, mas, numa luta, o presidente tem de dar ordens. Eu queria brigar, por isso me fizeram vice-presidente. Também era responsável pelas armas. Tínhamos cinturões, punhais, facas e espingardas pica-pau. Eu gostava de olhar para essas coisas, sentia-me bem. A gente precisa roubar a antena de um carro para fazer uma espingarda pica-pau. Usa-se um trinco de porta como gatilho, e cartuchos 22. Mas na hora da briga, eu gostava era de um bastão de beisebol. Cortava um buraco numa lata de lixo, para poder ver, punha a lata na cabeça e saía batendo com o bastão. Os próprios Mau-Maus não lutavam ao meu lado, porque, quando ficava maluco, eu batia em qualquer um que estivesse na minha frente. Aprendi também a esfaquear, isso é, cortar sem matar. Furei 16 pessoas e fui para a cadeia 12 vezes. Em algumas dessas vezes, a minha fotografia saiu nos jornais. Quando eu passava, todos sabiam quem eu era, e as mães chamavam os filhos para dentro. As quadrilhas também me conheciam. Um dia estava esperando o trem no metrô, quando 5 rapazes me atacaram pelas costas. Passaram um cinto de couro pelo meu pescoço e foram apertando. Não morri, mas muitas vezes gostaria de ter morrido, porque depois disto nunca mais falei direito. Fiquei com este barulho estranho na garganta. Sempre odiei pessoas que tinham algum defeito, e agora eu tinha um. Depois disto tive de brigar muito para manter o respeito. Nossa quadrilha comandava até Coney Island e Avenida Hub. Tínhamos blusões vermelhos com MM bordados neles e usávamos botinhas de salto, que ajudam muito numa briga. Um dia estávamos num bar na Avenida Flatbush. Estávamos 6 do nosso grupo tomando um refresco, quando os 7 bispos entraram. A quadrilha dos bispos estava em guerra com os Mau-Maus. Um dos bispos foi ao balcão como se fosse dele. Os meus rapazes estavam me olhando. Cheguei perto dele e dei um empurrão. Ele também me empurrou e em pouco tempo todos estavam brigando. A esposa do proprietário começou a gritar. Todos os outros fregueses saíram correndo. Havia uma faca grande no balcão. Um dos meus rapazes pegou a faca e cortou um bispo 5 vezes na cabeça. Eu vi o sangue e comecei a rir. Sabia que ele estava morto, e fiquei com medo, mas não conseguia parar de rir. A esposa do proprietário telefonou para a polícia. Outro dos meus rapazes pegou aquela faca e enfiou na barriga dela enquanto ela telefonava. Depois corremos. Eu não peguei na faca, por isso não fui para a cadeia, mas meus pais tiveram de se apresentar, e acho que me olharam pela primeira vez. Ficaram com medo, quando souberam o que eu era, tanto que resolveram sair de Nova York e voltar para Porto Rico. Eu e meu irmão fomos até o aeroporto para a despedida. Na volta, no seu carro, ele me entregou uma pistola 32 e disse: "De agora em diante você está sozinho, Nick." A primeira coisa que eu fiz foi achar um lugar para dormir. Assaltei um rapaz com minha pistola 9 e roubei $10. Aluguei um quarto na Avenida Myrtle, e vivi assim de assaltos e roubos desde aquela época. Tinha então 16 anos. Durante o dia não tinha problemas, pois estava com a quadrilha. Tudo que eu e o presidente mandávamos, eles faziam. Mas à noite, quando eu tinha de entrar naquele quarto, era horrível. Ficava pensando nas 2 pessoas mortas naquele bar. Bati a cabeça no chão para não pensar. Comecei a acordar no meio da noite, chamando minha mãe. Antes de partirem, eu nunca conversava com ela, mas de repente senti que ela deveria vir cuidar de mim. Fiz 18 anos em julho de 1958. Durante aquele mês, os dragões de Rebouque mataram um dos nossos rapazes. Nós íamos embarcar no metrô para pegar um deles, porque é uma das leis da quadrilha. Se morre um Mau-Mau, um dragão morre também. Estávamos descendo a rua Ewar em direção à estação do metrô, quando vimos um carro da polícia parado e um grupo de capelães por ali. Os capelães são a quadrilha de pretos em Fort Greene. Nós tínhamos um acordo com eles, de que não brigaríamos, e lutaríamos juntos se outra quadrilha nos invadisse os domínios. Alguma coisa parecia estar acontecendo, por isso, fomos averiguar. Os capelães estavam rodeando 2 homens desconhecidos. Um deles estava tocando uma corneta e o outro era uma magricela. Logo, alguém trouxe uma bandeira americana, e o carro da polícia foi embora. Verificamos que não era nada importante. Os 2 apenas queriam fazer uma reunião ao ar livre. Logo que hastearam a bandeira, uma magricela subiu numa banqueta, abriu um livro e leu isto: "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." Agora, disse o pregador, vou falar com vocês sobre o que significa todo aquele. Significa pretos e porto-riquenhos, especialmente membros de quadrilhas. Vocês sabem que, quando Cristo foi crucificado, ao lado dele crucificaram 2 membros de quadrilhas também. Para mim era o suficiente, então eu disse: "Vamos rapazes, temos muito o que fazer." Nenhum deles se mexeu, era a primeira vez que não me obedeciam imediatamente. Foi então que fiquei com medo, e comecei a xingar aquele pregador de todo nome feio que eu conhecia. Ele não prestou atenção,
Continuou falando por muito tempo. Depois nem acreditei no que via. O presidente dos capelães se ajoelhou ali mesmo no meio da rua e começou a chorar. O vice-presidente e mais 2 se ajoelharam perto dele e também choraram. Uma coisa que eu não aguentava ver era alguém chorar. Achei muito bom quando os capelães foram embora. Pensei, agora nós também damos o fora. Mas, o tal pregador se aproximou de Israel. Ele era presidente dos Mau-Maus, e cumprimentou-o. Eu logo pensei, ele deve estar querendo acabar com a gente. Então, fui até ele e dei um empurrão. Israel olhou para mim, como se nunca me tivesse visto. Então aquele pregador veio para o meu lado. Nicky, disse ele, eu gosto de você. Era a primeira vez em minha vida que alguém me dizia isso, e eu não sabia o que fazer. Respondi, se você chegar perto de mim, eu o mato. E eu estava falando sério mesmo. Israel e o pregador conversaram mais um pouco, mas afinal ele partiu, e eu pensei que o negócio tinha chegado ao fim. Só que nós não fomos mais atrás dos dragões. Depois de algum tempo, contudo, o pregador voltou e falou de grandes reuniões que iriam fazer, especialmente para os membros das quadrilhas em Manhattan, e que também deveríamos ir. Gostaríamos de ir, pregador, disse Israel, mas como vamos atravessar o bairro chinês? Manda um ônibus buscá-los, disse o pregador. Então Israel falou que iríamos. Eu disse que não iria, preferia morrer do que ir àquela reunião. Mas aconteceu que, quando a quadrilha foi, eu fui também, tinha medo de ficar sozinho, longe do pessoal. Pensei, então, em atrapalhar bastante a reuniãozinha. Quando chegamos lá, havia 3 fileiras de bancos bem na frente, reservados para nós, o que foi uma surpresa. O pregador disse que iria reservar lugares, mas eu não acreditei. Uma mulher estava tocando órgão, e então fiz os rapazes baterem o pé e gritar, exigindo que começassem logo. Depois, uma mocinha subiu ao palco e cantou. Assobiei e todos riram. As coisas estavam acontecendo como eu queria, e eu estava bem satisfeito. Finalmente o pregador apareceu e disse, antes da mensagem de hoje nós vamos fazer uma coleta. Pensei comigo mesmo, agora já sei o que ele está querendo, pois há muito tempo imaginava qual seria o interesse dele nisso tudo. Agora percebi que, como todos os outros, o seu interesse era dinheiro. E ele disse mais, vamos pedir aos próprios membros das quadrilhas que a levantem. Recolherão o dinheiro e o trarão para o palco, dando a volta por trás daquela cortina. Pensei comigo mesmo, além de tudo, é bobo. Quem não pode ver que há uma porta de saída ali atrás? Quero 6 voluntários, continuou o pregador. Num instante eu estava de pé, apontei 5 dos meus rapazes e em pouco, nos achávamos ali. Aqui estava a minha chance para fazê-lo de bobo. Ele nos deu caixas de papelão. Eu queria começar imediatamente, mas ele fez todo mundo ficar quietinho, enquanto fez uma longa oração. Tive de fazer um esforço enorme para não rir. Bem, passamos por todo o salão. Se eu achava que alguém tinha dado pouco, ficava ali, em pé, até que pusesse mais. Todos conheciam o Nicky. Voltamos depois, e nos encontramos atrás da cortina. Lá estava a porta, bem aberta. Eu podia ver as luzes lá fora, e ouvi o carro-pipa, molhando a rua. Dentro do salão, alguns estavam rindo, sabendo o que nós estávamos tramando. Meus rapazes estavam olhando para mim, esperando a ordem de dar o fora, mas eu fiquei lá, como bobo. Não sabia explicar porquê, mas sentia alguma coisa engraçada, e pensei, aquele pregador confia em mim. Também era a primeira vez na minha vida que alguém confiava em mim, e eu fiquei lá em pé, com os rapazes olhando para mim. Eu ouvi as risadas dos outros lá dentro. Batiam os pés no chão e já começavam a gritar, e eu pensei nele em pé na frente de todos, tendo de aguentar tudo, e confiando em mim. Certo, rapazes, falei, vamos subir para aquele palco. Eles olharam para mim como se eu estivesse louco, mas ninguém discutiu. Eu era assim, ninguém discutia comigo. Subimos a escada, e vocês nunca viram uma turma fazer silêncio mais depressa. Entregamos as caixas. Aqui está o seu dinheiro, pregador, disse eu. Ele pegou o dinheiro, sem mostrar surpresa, como se soubesse que nós o traríamos. Voltei para o meu lugar e comecei a pensar mais do que já pensar em toda a minha vida. Depois, ele começou a falar sobre o Espírito Santo. Disse que o Espírito Santo poderia entrar nas pessoas e fazer com que fossem purificadas. Não importava o que já haviam feito, o Espírito Santo poderia fazer com que começassem de novo, como criancinhas. De repente, eu queria aquilo mais do que qualquer outra coisa. Era como se eu estivesse me vendo pela primeira vez. Toda a sujeira, o ódio e a maldade apareceram como figuras reais à minha frente. Você pode ser diferente, dizia ele. Sua vida pode ser transformada. Queria isso, precisava disso, mas sabia que não poderia acontecer comigo. O pregador disse para ir à frente, se quiséssemos ser transformados, mas eu sabia que para mim não havia mais jeito. Então, Israel levantou-se e mandou que todos levantássemos também. Eu sou o presidente, e toda esta quadrilha vai lá para a frente. Eu fui o primeiro a chegar. Ajoelhei-me e fiz a primeira oração da minha vida. Assim, querido Deus, sou o pecador mais sujo de Nova York. Acho que o Senhor não pode me querer, mas se quiser, eu estou aqui. Assim como fui ruim, quero ser bom para Jesus. Depois, o pregador deu-me uma Bíblia e voltei para casa,
pensando se o Espírito Santo estaria realmente dentro de mim, e como eu poderia ter certeza. A primeira coisa que aconteceu, quando entrei no meu quarto e fechei a porta, foi que eu não senti mais medo. Senti como se tivesse um companheiro ao meu lado, não Deus, nem qualquer coisa parecida, mas senti-me como se minha mãe tivesse voltado. Tinha 4 pacaus de maconha no bolso, piquei-os em pedaços e joguei-os pela janela. No dia seguinte todos olhavam para mim espantados, porque a notícia de que o Nick ficara religioso se espalhara. Mas outra coisa que aconteceu, e me ajudou a saber que a mudança fora real, foi a atitude de 2 meninos. Em geral as crianças sempre fugiam de mim, mas esses 2 se aproximaram, olharam bem para mim e vieram pedir um favor. Queriam que eu os medisse, para saber qual era mais alto. Como veem, nada importante, mas pus a mão nos seus ombros porque sabia que eu estava diferente, mesmo que só as crianças o percebessem. Algumas semanas mais tarde, um dragão chegou perto de mim e disse: "É verdade que você não carrega mais arma nenhuma?" Respondi-lhe que sim, e ele então tirou um punhal e ia cravá-lo no meu peito. Levantei a mão depressa, recebendo o golpe nela. Não sei por que o rapaz saiu correndo, e eu fiquei olhando para o sangue que caía da minha mão. Lembrei-me de como o sangue sempre me deixava louco, mas nada aconteceu. Vieram-me então à memória algumas palavras que havia lido na minha Bíblia: "O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." João 1,7. Rasguei a camisa, amarrei a mão, e daquele dia em diante acabou-se aquela loucura que sentia quando via sangue. Enquanto Nick falava, um silêncio envolveu a sala, aquele silêncio que afeta até a respiração, e que invariavelmente acompanha um milagre. Nós estávamos presenciando um milagre naquela noite em Elmira, e à medida que cada um compreendia esse fato, soltava a respiração numa espécie de suspiro, que encontrava eco em outro. Logo mais adiante, quando Nick começou a contar sua história, falava naquela voz forçada, rouca e cheia de impedimentos, mas à medida que prosseguia em seu relato, sua voz foi se alterando. Paulatinamente, as palavras eram pronunciadas com menos esforço, os sons se tornaram mais nítidos, até que afinal, ele estava falando com tanta naturalidade e nitidez como qualquer outra pessoa ali presente. A essa altura do seu relato, o próprio Nick teve consciência do fato, e começou então a tremer, incapaz de continuar sua história, com lágrimas a lhe rolarem pela face. Eu nunca soube exatamente o que havia causado o seu problema, se era mesmo algo físico, resultado do estrangulamento, ou se era o que os médicos chamam de mal psicológico. Naturalmente, Nick nunca pensara em consultar um médico a respeito daquilo. Eu sei que depois daquela noite, sua voz ficou curada. Naquela noite, também foi tirada uma oferta, que permitiu a Nick iniciar uma jornada longa e notável. Final do capítulo 11 de 23. Capítulo A Cruz e o Punhal, Davi Wilkerson.